nesta proposta de lei é introduzida a questão da pena de prisão igual ou superior a 8 anos, no nosso entender, parece que fica de fora situações de crimes como sejam a violência doméstica e os maus-tratos, porque, como o Sr. Ministro sabe, nem todos têm esta moldura penal. A questão que eu lhe gostaria de colocar era se o Sr. Ministro não vê necessidade de estender o regime de proteção de testemunhas também em muitas situações, nomeadamente nos crimes de violência doméstica e também em alguns crimes de maus-tratos. E se não seria possível aperfeiçoar a lei também desse ponto de vista. Outra questão que se nos coloca tem a ver com o artigo 20 e o artigo 22 e que tem a ver com as medidas pontuais de segurança e com os conteúdos do Programa Especial de Segurança. Porque a dado momento, embora tenha sido introduzido agora com as alterações o direito da audição da testemunha, ou da pessoa que, neste caso, ou da pessoa que é beneficiária do programa, quando o programa ou as medidas são retiradas ou são suprimidas, a questão é que na proposta de lei não é exatamente claro porque está lá o inciso sempre que possível. E a questão que lhe queríamos colocar, Sr. Ministro, também não é se os direitos, este direito que é concedido à testemunha ou ao beneficiário do programa, no caso de ser um familiar ou outra pessoa, não ficaria mais sustentado se houvesse sempre, tivesse lugar sempre esta audição ou da testemunha ou do beneficiário. Uma terceira questão que lhe queremos colocar, e Sr. Ministro, isto são de facto dúvidas genuínas, tem a ver com o novo artigo 31A. E aqui, Sr. Ministro, gostava mesmo que o Sr. Ministro esclarecesse, porque parece-nos que a redação é demasiado ambígua e provavelmente, se assim ficar, não protegerá as situações que se dispunha a proteger de facto. Eu gostava que o Sr. Ministro se pronunciasse sobre esse novo artigo, porque uma coisa é um crime cometido numa situação de abuso de autoridade, e entende-se essa situação. Outra coisa é a própria denúncia constituir crime de abuso de autoridade. E a redação do novo artigo 31A não é clara e não se percebe exatamente o que é que se pretende proteger. Gostaria muito que o Sr. Ministro desse uma ideia sobre a motivação deste tipo de redação neste novo artigo. Também, Sr. Ministro, dizer-lhe que neste debate e para o Bloco de Esquerda, o combate a certos tipos de criminalidade implica, de facto, nos dias de hoje, que a investigação criminal seja dotada de meios suficientes e suficientemente eficazes. E aqui é que reside o verdadeiro problema da investigação criminal no nosso país, do nosso ponto de vista. Já aqui o dissemos a propósito de outras propostas de lei, nomeadamente quando discutimos as bases de dados de perfis de ADN, e repetimos-lo agora, porque entendemos que devemos repetir sempre que se trata do problema da investigação criminal. Trata-se, sobretudo, o nó da questão está nos meios disponíveis e é aí que, do nosso ponto de vista, o Governo também se deveria centrar, investindo em meios e também politicamente. No caso concreto, a proteção de testemunhas é evidente a sua necessidade, mantendo-se, como a lei prevê, e também não quero deixar de o referir, garantidos os direitos de defesa, assim como o princípio de que nenhuma decisão condenatória poderá fundar-se exclusivamente nas declarações produzidas por testemunhas cuja identidade não foi revelada. Pensamos que estes dois princípios são fundamentais para o enquadramento desta lei. Assim como as medidas para a proteção das testemunhas são um auxiliar precioso para a descoberta da verdade e para a produção de prova. Mas, Sr. Ministro, mesmo com a condenação dos criminosos, muitas destas pessoas podem manter-se em situações vulneráveis.
Falo de situações de tráfico de seres humanos, de situações de escravidão, mas também existem as situações cujos crimes se passam dentro da família e que não nos parecem suficientemente acautelados nesta proposta de lei. Passou a terminar, Sra. Por isso, Deputada. termino, Sr. Presidente, colocando ao Sr. Ministro este desafio para saber a sua opinião sobre a possibilidade do aprofundamento desta lei neste sentido. Muito obrigada.